Pô, as últimas semanas eu tenho falado numa coisa, a queda do dólar. O segundo semestre de 2023 abriu com o dólar cotado a 4,78. E a pergunta que não quer calar é, vai dar Miami Beach? Nesse vídeo, o meu objetivo é bater um papo sobre os motivos de queda do dólar, o que isso muda no cenário econômico brasileiro e o que você deve fazer com seu dinheiro. Será que a doleta vai continuar caindo? Visto mais empresas brasileiras compram mais dólar, mas aí o dólar parece que deu uma pedalada e começou a subir de novo, agora ele está em 4,85 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então será que a gente investe mais em empresas brasileiras, compra mais dólar? Relaxa aí que eu vou te passar a visão e fica até o final do vídeo que eu vou dar um presente para você. Ó, para entender esse movimento do dólar, a gente precisa olhar para três indicadores: os termos de troca, PIB e taxa de juros. Tá, Breno, poxa, começou já com esses nomes difíceis. Termos de troca é a razão entre as exportações e as importações de um país. Imagina que nós dois somos comerciantes. Eu vendo calças e você vende camisas. Mas para cada calça que eu te vendo, eu consigo comprar 2 camisas suas. Isso significa que os termos de troca são favoráveis para mim, num fator de 2 para 1. O mesmo acontece na relação comercial entre diferentes países. O Brasil, por exemplo, é um grande país exportador agrícola para os Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos são um grande exportador de produtos de valor agregado, como eletrônicos, para o Brasil. O rolê é o mesmo que o negócio das calças e camisas. Quem consegue importar mais exportando menos tem termos de troca mais favoráveis. Então pergunta no milhão, hein? Quem é que tem o melhor termo de troca? Brasil ou os Estados Unidos? Pois é, os Estados Unidos, né, que $1 da moeda deles compra 4,85 da nossa. Só que esses 4,85 ainda são melhores do que os 5,60 que o dólar estava sendo negociado há alguns meses. Então de lá para cá, o custo de importação de novos produtos estrangeiros fica menor para o Brasil, o que também reflete numa cadeia de produção menos custosa e com produtos mais baratos para o consumidor final. Isso aquece a economia interna, porque o produto estrangeiro ficou mais barato para o Brasil e como quase tudo na nossa economia é dolarizado, porque tem algum componente em dólar, então o nosso poder de compra aumenta, ou seja, o dólar está diminuindo, é um mecanismo anti-inflação. Afinal, quando a gente importa produtos estrangeiros para o Brasil, porque agora eles estão mais baratos do que quando o dólar estava, por exemplo, a 5,60, então a gente aumenta a oferta desses produtos aqui dentro e, pela lei da oferta e da procura, quando a gente aumenta a oferta de produtos no Brasil, o que acontece com o preço deles? Diminui. E isso justamente controla a inflação. Pegou a visão? É claro que existe uma cláusula ceteris paribus aí nesse exemplo que eu dei. Ceteris paribus significa mantidas inalteradas todas as outras coisas. Isso quer dizer que o exemplo que eu dei desconsidera muitas outras variáveis que podem alterar o resultado final. Ou seja, o que eu te dei agora foi uma simplificação para tornar o conteúdo mais didático e fácil de entender. Mas, de modo geral, tem uma forte correlação entre os termos de troca e o valor do dólar em relação ao real, como vocês podem ver no gráfico abaixo. Quando os termos de troca desfavorecem os Estados Unidos, o dólar se desvaloriza, né? Então o dólar fica mais barato para a gente. E outro ponto importante para a desvalorização do dólar, a inflação. Olha a inflação do Brasil, 0,23%. Esse foi o IPCA registrado no nosso último mês, de acordo com o IBGE. Essa foi a menor inflação mensal desde setembro do ano passado. Boa, Brenão, mas por que o IPCA tá baixo influencia na queda do dólar? Muito simples, ó. Menor inflação significa maior poder de compra. Você pode comprar mais com o mesmo dinheiro. E com maior poder de compra, o custo de produção de bens e serviços é reduzido, o que contribui para a facilitação do consumo interno e, consequentemente, né, a comida na geladeira, a galera feliz, né? E, pagando a viagem para Disney no final do ano. Legal, a gente falou de temas de troca e inflação. Vamos para juros. Desde agosto de 2022, a taxa Selic vem se mantendo consistentemente em 13,75%. Até aqui tudo bem, mas na última reunião do Federal Reserve nos Estados Unidos, aconteceu algo inédito desde março de 2022. O Federal Reserve não aumentou a taxa de juros, mantendo-a em 5,25%. E aí o investidor estrangeiro olhou aquilo e falou: Tá de mesquiaria, né? E se você analisar a taxa real, ou seja, descontando a inflação, nos Estados Unidos o juro é de só 1,22%, enquanto no Brasil a taxa real de rentabilidade é de 9,44%, ou seja, a gente está com juros lá no talo e inflação lá embaixo. O que isso faz? Atrai capital estrangeiro, papai. Estrangeiro querendo ganhar mais em títulos de baixo risco aqui no Brasil, porque eles não conseguem ter esse tanto de rentabilidade nos Estados Unidos, pelo mesmo risco. Só para você ter uma ideia do quanto que essa taxa de 9,44% real é tão grande, hoje o Brasil tem a maior taxa de juros real no mundo. E por mais que o risco de investir aqui seja maior do que, por exemplo, nos Estados Unidos, o prêmio está alto demais para ser ignorado. Resultado, mais pessoas estão buscando investir em títulos no Brasil como alternativa à baixa taxa de juros americana. E agora vamos para mais um motivo pelo qual o dólar está caindo. Toma então, aumento do PIB. O Produto Interno Bruto do Brasil, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos
produzidos em um ano cresceu 1,9% no primeiro trimestre desse ano, impulsionado principalmente pelo agronegócio, com uma alta de produção no setor de 21,6%. Essa foi a maior alta desde 1996, irmão. Eu não tinha nem dado Hello World ainda quando isso aconteceu pela última vez. Bom, para muitos de nós pode ser que não seja novidade, né? Afinal, o agro continua levando o Brasil nas costas. E o PIB crescente significa mais dinheiro circulando, que significa maior consumo interno, que significa maior oferta de produtos e serviços na sociedade. E, de novo, pela lei da oferta e da procura, o que acontece quando você aumenta a oferta de produtos e serviços na sociedade? O seu preço diminui. Então, na prática, o brasileiro está ficando mais rico. Mas a pergunta que não quer calar é: isso muda alguma coisa na relação entre o dólar e o real no longo prazo? O dólar vai continuar caindo, os juros do Brasil vão continuar ficando altos? O PIB vai continuar nessa mesma proporção? Será que a inflação vai continuar tão baixinha? Vai ter Miami Beach? Olha, irmão, a única coisa que eu consigo prever é que no futuro eu ainda não vou ter bola de cristal. O que eu tenho é o gráfico da relação histórica entre o dólar e o real, e ela me diz que muito provavelmente isso é só mais uma das inúmeras variações de curto prazo que o real teve em relação ao dólar, em que o real recuperou parte do seu valor. Mas desde 1994, com a implementação do Plano Real, o dólar só teve uma direção em relação ao real e a gente sabe qual que foi, para cima. Não é mau agouro, é só a tendência mostrada no gráfico. Pô, Brenão, mas aí virou analista técnico agora, tá analisando o gráfico para dizer o que vai acontecer? Claro que o gráfico não vai ser a causa do dólar voltar a se valorizar no futuro. O gráfico ele só reflete o que está acontecendo dentro da economia de um país. E a partir do momento que a gente está comparando o real com o dólar, a gente na verdade está comparando a relação entre a economia brasileira e a norte-americana. E quando a gente olha para a economia norte-americana, a gente tem algumas certezas. Primeiro, os Estados Unidos ele é o país que mais tem inovações e emissão de patentes no mundo, o que significa que ele é um país que sabe produzir riqueza. Ele também tem leis de propriedade privada muito mais sólidas do que o Brasil, o que significa que nos Estados Unidos o americano não precisa ter medo do governo sair querendo pegar mais dinheiro da população. Quer dizer, pelo menos não tanto quanto aqui no Brasil. Terceiro, a gestão dos recursos públicos norte-americanos é inegavelmente melhor do que os do Brasil. E tudo isso faz com que os Estados Unidos seja esse monstro que é hoje, a maior economia do mundo e também aquela que os investidores estrangeiros veem como o lugar mais seguro do mundo para investir o seu dinheiro. Não é porque o dólar ele criou uma força inerente a si próprio, independente dos Estados Unidos. Não, o dólar só tem essa força por conta dos Estados Unidos. Enquanto essa for a verdade, o dólar vai tender a se valorizar em relação ao real. Mas o que vai acontecer no curto prazo, irmão? Será que pode ser que o dólar volte a R$3? Não sei, pode ser que sim. Talvez leve 2 anos, 5 anos, talvez leve 10 anos, né? Até essa tendência no longo prazo ela voltar. Por isso que qualquer previsão para dizer o que vai acontecer com o dólar ano que vem, por definição é muito incerta. Mas Breno, os Estados Unidos ele tá com uma série de medidas populistas e tá imprimindo dinheiro. Isso pode até ser por conta de um governo específico. Mas mesmo assim, pelo fato dos Estados Unidos ser a maior economia do mundo, quando o investidor estrangeiro vê que o dólar está se desvalorizando por conta de aumento da oferta monetária, o investidor vê aquilo como uma oportunidade. E quando o investidor estrangeiro quer usar o seu dinheiro para comprar dólares, então ele aumenta a busca por dólares, enxugando os dólares do mercado para aproveitar essa oportunidade. E o que acontece? O dólar volta a se valorizar. Então, na prática, os Estados Unidos ele tem poder de literalmente conseguir imprimir riqueza, simplesmente porque ele é a maior economia do mundo. E aí vem outra pergunta que não quer calar. Breno, isso muda alguma coisa referente a como eu devo investir? Calma lá. Na verdade, os princípios não mudam. Você precisa diversificar a sua carteira tanto em real quanto nos Estados Unidos, fazendo aportes constantes, rebalanceando a sua carteira, investindo sempre em ativos e setores que não possuem entre si uma correlação diretamente proporcional. Essas coisas não mudaram, mas o dólar tá barato, né? Isso não pode ser ignorado. Então saiba que se você não dolarizou seu patrimônio agora, você tá no melhor momento do que foi pelo menos os últimos 2 anos para você conseguir fazer isso. Olha essa foto aí embaixo. Você tá vendo essa parte vermelha gigante no meio? Essa é a parcela do mercado de ações pertencentes aos Estados Unidos. Entendeu? Porque na prática é difícil destruir o poder do dólar. Não sei se você achou o Brasil nesse mapa aí, tá? Mas não esquenta não, eu vou te ajudar. Tá bem ali no canto inferior esquerdo, embaixo de outro. Lá em amarelo, em cima do México. É 1,34% de todo o mercado mundial. Enquanto os Estados Unidos representam 44,33%. São mais de 6 mil empresas listadas na Bolsa norte-americana, sem contar com outros tipos de investimento, como ETFs e ADRs. Isso tudo contra míseras 400 empresas na Bolsa brasileira. Breno, você quer dizer que eu deveria vender tudo que eu tenho aqui no Brasil e comprar dólar, porque agora é a oportunidade? Não.
Considere que, no longo prazo, você aproveitar comprar isso agora pode ser muito vantajoso para você. Breno, e como que eu posso investir lá fora? Ó, você que ainda não sabe, eu vou te explicar como. Você pode fazer isso por meio de uma corretora de valores norte-americana. E foi por isso que eu trouxe a Nomad para se tornar parceira das jovens aqui no canal. Eu passei todo o meu patrimônio dolarizado para essa corretora, aproveitando a baixa do dólar. A Nomad é uma conta 100% global e gratuita, sem anuidade ou manutenção. É uma empresa muito bem consolidada, que você pode utilizar em mais de 180 países. Então, além de conta corrente, você tem a sua conta de investimentos para que você possa investir em ativos norte-americanos a partir de $1, com zero taxa de corretagem em ações, ETFs, REITs, o que for. E tem a conta global para você poder gastar os dividendos que você receber dos seus ativos norte-americanos em qualquer lugar do mundo. Ou então, caso você for fazer uma viagem, manda dinheiro para lá, que é onde você tem o melhor spread, que é onde você tem a melhor taxa de câmbio também, para você, pelo cartãozinho da Nomad, já sair aproveitando o mundo inteiro. Essa se chama função Banking. Então, quando eu falo do meu patrimônio dolarizado, cara, agora tá tudo num só lugar. Eu consigo comprar, investir, viajar, economizar no mesmo aplicativo. E detalhe, com o cartão da Nomad, você pode usar aqui no Brasil, inclusive. Você pode ganhar dividendos em dólar lá fora e gastar aqui no Brasil pagando só 1,1% de AF, que é bem menor do que os cartões de crédito tradicionais, que no caso cobram 6,8%. Mas tem uma coisa, o depósito mínimo para você fazer o câmbio de real para dólar é de R$500, ou seja, o equivalente a um pouco mais de $100 hoje. Bom você se lembrar disso. E se lembra que todo o dinheiro que é deixado na Nomad ele é segurado pelo FDIC, que é uma agência federal americana, tipo o nosso FGC, que assegura montantes de até $250 mil em contas de bancos americanos que você investe. Eu estou investindo na Nomad, sinceramente coloquei todo o meu patrimônio lá, eu recomendo demais que você também tome esse passo. Principalmente se você ainda não investiu lá fora. E também, para quem chegou até aqui, eu consegui um presente para você. Você lembra? Ó, chegou a hora do presente. Abrindo uma conta na Nomad agora, você recebe um cashback de até $20 na sua primeira operação de câmbio. Isso até 15 dias depois de você colocar o cupom JOVENS20. Então você vai baixar o aplicativo, vai abrir sua conta e você vai colocar JOVENS20 na área do cupom. 15 dias depois da sua primeira operação de câmbio, você está recebendo os $20 de cashback. Esse dinheiro é seu, irmão. Não vai perder isso, né? Então sempre se lembra de dolarizar a parte da sua carteira. Afinal, o dólar é a moeda do mundo. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber os próximos vídeos. Vai aqui embaixo na descrição para você abrir uma conta na Nomad. Sem mais, meu nome é Breno Perrusco. Esse é o Jovens de Negócios.